Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo. Sacrifícios inúteis. Bem, antes de começar a nossa lição, aproveita esse momento para compartilhar o nosso canal, deixar o seu joinha e fazer um comentário lá no YouTube, tá bom? Assista pelo YouTube, é muito importante. Bem, então vamos para a nossa lição de domingo. Sacrifícios inúteis. Às vezes podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo. Então, compare Isaías 1, de 2 a 15, com Isaías 56, 6 a 7 e o Salmo 51, 17. Que lições importantes sobre os sacrifícios são ensinados nesses textos? Bem, a lição traz a resposta de que os sacrifícios não tinham valor em si mesmos. Eles apontavam para o sacrifício de Cristo e deveriam revelar a transformação interior, o arrependimento de quem os oferecia. Então, o primeiro tema é olhar para os sacrifícios pela perspectiva de um Deus que, tendo instituído esse sistema desde o Éden, como lembrança daquilo que na promessa de Cristo se cumpriria no seu sacrifício, na sua entrega, Deus, olhando para a forma como o ser humano deturpou o sistema sacrificial, é o que vamos ler em Isaías, capítulo 1, dos versos 2 a 15. As maldades de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem nessa revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nadação, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados, como ruína que os estrangeiros costumam fazer. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem as instruções do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio.
tornaram-se um fardo para mim. Não a suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista e parem de fazer o mal. Há 3 pontos importantes nesse texto de Isaías. O primeiro é lembrar do contexto. Esse texto acontece numa época em que Isaías ministrava o povo de Israel. Lembrando, Isaías trabalha com vários governantes: Uzias, Jotão, Ezequias e Assá. Tudo isso aconteceu numa época em que Judá aparentava ter uma boa prosperidade material, uma situação de progresso na sua condição de nação. Porém, em paralelo a isso, uma decadência crescente no sistema espiritual. É para esse povo, nesse contexto, que Isaías desenvolve o seu ministério. Quando a gente observa o que estava acontecendo nesse tempo, a gente entende o porquê desse tema escolhido de sacrifícios inúteis. O povo de Israel se aprofundou na história do pecado a ponto de que Deus possa rejeitar o culto de Israel como um culto hipócrita. A gente tem algumas lições importantes a aprender desse texto de Isaías. A primeira dessas lições está no verso 2, quando a gente vê uma expressão que diz assim: ouve, ó céus. É uma expressão retórica interessante, que no seu contexto original demonstra uma atenção específica, uma escuta atenta exigida por Deus nessa expressão retórica, que deveria resultar em obediência. Na sequência, no verso 2, a gente tem outra expressão que é: criei filhos. Isso mostra o relacionamento que existia entre Deus e o seu povo, mas que é quebrado pelo comportamento de Israel. Isso leva à demonstração de para onde Israel direcionou suas práticas. Iniquidade é o termo usado no verso 4. E essa expressão iniquidade indica não só a culpa, mas a degeneração profunda em que Israel entrou a partir do distanciamento de Deus. O resultado disso é que aquilo que estava estabelecido como festas solenes, representações daquilo que deveria ser um povo grato a Deus e reconhecer o seu Deus como misericordioso e salvador, foi deturpado por uma série de derivações dessas festas. O resultado de tudo isso é a expressão no verso 15: não ouvirei vossas orações. Deus respondendo como recusa direta aquilo que Israel estava apresentando como sacrifícios. Em outras palavras, o que Deus esperava do povo. Quais eram as condições necessárias para que o sacrifício fosse aceito? Quais eram as condições que envolviam esse ato solene de lembrar que um dia o Cordeiro verdadeiro viria para morrer por todos? A primeira coisa, Deus esperava do povo de Israel era obediência, que é algo melhor do que sacrificar. Em outras palavras, o sacrifício aparecia como uma demonstração clara de que falhas na obediência estavam ocorrendo. Isso deveria ser uma coisa esporádica em Israel, mas virou uma coisa comum. Israel pecava o tempo todo e trazia sacrifícios, não porque estava arrependido, mas porque estava com medo, ou para colocar diante de Deus algo que aplacasse a sua ira. Isso nada mais era
do que uma demonstração similar à do paganismo. Uma segunda coisa que Deus esperava era um coração quebrantado, o arrependimento genuíno. Em lugar disso, Israel se apresentava como não reconhecendo o seu próprio pecado. A terceira coisa é que Deus esperava justiça, misericórdia, humildade por parte de Israel, para com os seus semelhantes, com as viúvas, como está no texto que seguimos em diante. E por último, Deus esperava do povo de Israel, de nós, a rejeição daquilo que nos afasta de Deus. Deus esperava que, de fato, Israel reconhecesse sua indignidade e injustiça e se distanciasse da sua prática pecaminosa. Ou seja, Deus espera que nós entendamos de fato o preço pago pelo pecado. E o pior é que isso se torna importante, um olhar mais profundo para o sistema. Um olhar distante talvez gere nas pessoas uma percepção de sangue derramado, um sistema cheio de simbolismos. Mas um olhar de perto nos permite enxergar a pessoa que está representada nesse sistema e o quanto a pressão do pecado levaria essa pessoa ao sofrimento. Em outras palavras, chegar perto do sacrifício, sistema sacrificial, é uma oportunidade de entender de fato o que significa esse texto. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Esses textos não podem ser somente retóricos. A gente precisa compreender de fato que o pecado produziu um impacto profundo em Deus, a ponto de Deus se colocar numa condição humilde como de Cristo manifesto na cruz, pagando com a vida o preço dos nossos pecados. Bem, então não perca a lição de segunda-feira. Por que sangue de touros e bodes? Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.